Fala rapaziada, nesse vídeo a gente vai falar de Brandon Moreno, que teve uma vitória maiúscula na luta principal do UFC México no último sábado, deu um show, lutou em casa diante da torcida e fez por onde, se emocionou. A gente também vai debater um pouco a categoria peso mosca, aquela em que temos o único cinturão do Brasil atualmente, né? Então já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal para fortalecer a gente, é claro, e agora sim, bora pro vídeo. Brandon Moreno lutou em casa com o apoio dos mexicanos diante do australiano Steve Erceg, o Astro Boy, um cara mais alto, mais esguio, rápido e que mostrou que havia estudado bastante o jogo do Brandon Moreno, tanto que ele não ficava no raio de ação, girava bastante, rodava, né? Só faltava correr, mas não correu. Acertou algumas joelhadas de encontro. E do outro lado, aquele que a gente conhece, aquele guerreirinho mexicano, o Brandon, que vai crescendo nos combates. Parece que ele precisa apanhar um pouco, tomar umas porradas ali nos primeiros rounds para acordar, mas não dá para dizer que ele apanhou nos primeiros rounds, não. Desde o primeiro ele foi dominante, foi senhor das ações, e aos poucos ele foi crescendo na luta como ele sempre faz, né? Algumas ele se machuca bastante, sofre alguns cortes e depois vai crescendo. Que o diga as 4 lutas que ele fez com o Deiveson Figueiredo, né? A maior rivalidade já conhecida dentro da categoria até 57 quilos, né? Apesar de ser mais baixo, ele tem uma ótima envergadura, então ele buscava o Erceg lá atrás com esses golpes que vocês veem e joga o corpo lá na frente, então ele aproveita bem a envergadura. O boxe do Brandon sempre falou por ele, e ele vai crescendo na luta e foi isso que ele fez, foi castigando o Erceg. No final da luta, no 5º round, termina por cima, pressionando no solo ali, vitória clara, dominante. E após o UFC México, o UFC na Cidade do México no último sábado, ao microfone, o Brandon Moreno pediu sim para participar do card do UFC Note, que já foi anunciado, que será em Guadalajara, no México, no dia 13 de setembro. Com a vitória sobre o australiano, Moreno volta às sequências, agora fica com 2 consecutivas, vinha de vitória sobre Almir Albazi e agora sobre o Erceg, que infelizmente amargou a 3ª derrota consecutiva, então vamos ver qual será o futuro do australiano. E já o Brandon, obviamente já está sonhando com o cinturão de novo, e eu acho que ele merece. Imagina só, ele teve 4 lutas com o Deiveson Figueiredo na categoria, será que veremos a 4ª luta dele com o Pantoja? Só que há uma grande diferença nas estatísticas da rivalidade do Moreno com o Deiveson Figueiredo e dele com o Pantoja. Com o Pantoja ele sofreu 3 derrotas consecutivas, né? E se tiver a 4ª luta, olha lá, é filho dele, o Pantoja já declarou. É meu filho, claro que tem o profissionalismo ali, eles se respeitam, 2 grandes pais de família, mas a vantagem continua sendo, obviamente, para o Pantoja. E já no retrospecto dele com o Figueiredo, são 2 vitórias para o México, para o Moreno, 1 vitória para o Deiveson e 1 empate. Então o Pantoja tá aí, tá de dono aí, tá de patrão aí, tá de rei dessa categoria quando comparado ao Moreno. E agora, infelizmente, sim, só temos um cinturão, que é o Pantoja. Ao menos temos um, e que ele se mantenha, né? E o meu debate aqui no Peso Mosca é o que vem à frente agora, galera. Então, o UFC Note chegando a Guadalajara, no México, no dia 13 de setembro. Brandon Moreno pedindo luta, tá com o moral elevado, deu esse show em casa, como eu disse, levantou a torcida mexicana, 5 rounds de guerra com o Erceg, que vendeu o cara a derrota como sempre. E agora? Mas o Pantoja, obviamente, não tem lógica o brasileiro colocar o cinturão em jogo em Guadalajara, sendo que no currículo ele tem 3-0 sobre o Moreno, né? E no 2º semestre cogita-se um UFC no Brasil, na região sudeste, ainda a gente não sabe se é São Paulo ou Rio, mas ele quer lutar em casa, ele quer defender o cinturão aqui, fortalecer o seu nome, né, como ídolo brasileiro. Ele já é, mas melhorar ainda mais. Ele sabe disso, que a imagem dele ainda tem mais a crescer aqui dentro das cores verde e amarela, então a gente torce por isso, torce por esse crescimento da imagem do Pantoja, não só no Brasil, mas fora também. Então eu pergunto a vocês, o que deve acontecer? Será que ele merece uma 4ª luta com o Pantoja? Temos o Brandon Royval, que inclusive venceu o Moreno há pouco tempo aí, também está no páreo, vem de 2 vitórias, então também está aguardando, lutaria com o Manel Kape, 6º do ranking no dia 1º de março no UFC Vegas, acabou sofrendo uma lesão e saindo da luta. Então tá meio embolada a categoria peso mosca também, assim como outras categorias do UFC, mas a minha curiosidade é essa, o que vai acontecer agora? Trouxeram o japonês Kaya Asakura, campeão peso galo do Rising, e colocaram ele direto pelo título contra o Pantoja, e o Pantoja fatiou ele, né? Fez sashimi, e agora o Horiguchi, né, que lutou no UFC já, teve uma grande temporada no UFC, saiu com uma sequência de vitórias, foi pro Rising,
se tornou campeão peso mosca do Rising e neste último final de semana, durante o Rising 50, abdicou do título, tá voltando para o UFC. Também fica a nossa curiosidade. Se trouxer o Kaya Sakura, que não tem tanto nome, direto pelo cinturão, será que não vão querer trazer o Horiguchi direto para o título? Só que tem um porém, o Horiguchi é parceiro de treinos do Pantoja na American Top Team. Então fica uma incógnita aí se essa luta pode acontecer ou não. E na opinião de vocês, galera, o que vai acontecer nos pesos moscas? Uma quarta luta entre o Brandon Moreno por méritos contra o Pantoja? Ou o Horiguchi pode cortar caminho e mesmo eles sendo parceiros de treinos na ATT, essa luta pode acontecer. Então, conto com o seu palpite aqui embaixo, seu comentário sobre o futuro da categoria peso mosca no UFC, tá bom? Não esqueça de ao final deixar o like, que fortalece demais o canal, e também se inscrever, né? Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Beijão no coração e até o próximo.